versão de quem você realmente é. Tríade, corpo, mente e espírito. Apresentação, Silviane Stelle e Cristiano Costa. Bom dia, ouvinte da Rádio Folha. Estamos aqui mais um programa Tríade nesta quinta-feira, dia 24 de agosto. E esse mês já está chegando ao seu finalzinho. Isso quer dizer que o ano está passando muito rápido. E nós aqui nesse programa trazendo um pouco mais de explicação, autoconhecimento, instrução para você, ouvinte da Rádio Folha, que estava até agora ouvindo o programa Gaudério. Então a gente sai de uma frequência, de uma vibração e entramos em outra. Então eu peço você que continue conosco, que gosta da música Gaudério, que continue, né? Porque aqui também você vai poder receber um pouquinho de informação, conhecer histórias, conhecer pessoas, transformação e possibilidade de realmente ter uma vida cada vez melhor, diferente, mais saudável. E tudo isso porque hoje eu estou aqui com o Cristiano. Bom dia. Bom dia. A Cacilda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo isso porque nós, eu e o Cristiano, estamos trabalhando cada vez mais intensivamente para fazer você, ser humano, entrar em contato com essa grande máquina que você é, para se ter uma vida mais leve, mais prática, mais fácil e realmente assumir a autorresponsabilidade do seu ser. Quando a gente assume a nossa autorresponsabilidade, nós temos um processo, eu vou chamar de desafiador, porque realmente é olhar para si, cuidar-se e abrir a sua mente para informações que podem estar já batendo a sua porta há um longo espaço de tempo. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar ou para refletir. Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor da máquina que você é, do seu corpo? O quanto de influências você recebe no dia a dia? Influência dos 5 sentidos, que a gente diz, ou então dos seus próprios pensamentos. As influências dos 5 sentidos estão envolvidas em tudo aquilo que a gente ouve, fala, come, toca, vê. Só por aí são 24 horas num dia que a gente deveria ficar em extrema atenção, observando cada momento do nosso dia. Já dá um trabalho incrível. E esse trabalho, ele requer muito compromisso, porque é a gente pela gente. A autorresponsabilidade, ela promove um ser humano mais independente. E quanto mais independente a gente é, mais facilidades a gente vai encontrando na nossa vida. Mas isso tudo que eu estou falando é um processo. É um processo porque quando a gente nasceu, não foi nos ensinado isso. Não foi. Nós crescemos e nascemos em comunidade, em espaços, aonde a gente ficou sempre esperando pela vontade, pelo cuidado terceirizado e responsabilizando muito o externo. O ser humano como um todo, e me permite aqui, eu estou falando sem meu nome, tá? Em Silviane, o Cristiano está aqui do meu lado, às vezes vai discordar, mas isso faz parte do nosso acordo, né, Cris? Faz parte do nosso acordo. Então, nós aqui, seres humanos, temos, às vezes, a facilidade de terceirizar, inclusive a responsabilidade ao mundo externo, do tempo, do clima, da poeira, da guerra, então do caos, do vírus. Então a gente consegue olhar para fora, o que está acontecendo fora da nossa janela, e levantar bandeiras e ir buscar orientação e dizer que isso é irresponsabilidade do tempo, da mudança do tempo, isso é responsabilidade de um vírus, isso é responsabilidade de uma guerra entre governos, isso é responsabilidade entre partidos. Então a gente gosta e tem facilidade em atribuir a responsabilidade ao externo. E quando a gente consegue ter a autorresponsabilidade, a gente entende que é nossa frequência vibracional a partir dos 5 sentidos, ou seja, daquele trabalhinho que eu falei no início, da gente estar trabalhando e cuidando. E aí a gente deixa de responsabilizar o externo. Eu vou conseguir compreender que todo o processo fisiológico que eu tenho, toda doença, nada mais é derivado do que desestruturações
emocionais que eu tenho tido ao longo dessa vida, ou então de vidas passadas, de outras experiências que eu tive e carrego epigeneticamente no meu corpo físico. E é nesse aspecto que a autorresponsabilidade vai batendo cada vez mais forte. Por quê? Porque não existem regras definidas ou claras, e nós estamos sempre tentando buscar esse conserto do nosso corpo físico através do uso, às vezes, de drogas que eu digo drogas igual medicamentos, que vão nos dar uma solução imediata, um alívio imediato. E aí, de novo, entra a questão do ser humano sempre estar buscando soluções rápidas para facilitar e não olhar para dentro de si, para a sua autotransformação, para a sua possibilidade de encontro consigo mesmo. E tudo isso que eu estou falando, né, que é fazendo essa introdução, mas é uma longa introdução, faz parte desse olhar comprometido com o ser humano de uma forma total, aonde a gente entende que ele é um corpo físico, vivendo num ambiente onde ele é influenciado e, especialmente, ele tem a liberdade dos seus pensamentos, que comandam tudo. Então, você ouvinte que está prestando atenção, peço que direcione seu pensamento no aqui e agora, permitindo estar em contato com essas informações, abrindo a sua mente, vendo que há possibilidades diferentes de você se autoconhecer. Quando a gente fala em autoconhecimento e cura, transformação, a gente só quer que a pessoa realmente seja melhor. E melhor em suas escolhas, mais livre e mais potente. Essa é uma filosofia de vida que a gente vem trabalhando cada vez mais, equilibrando então a tríade. Você está ouvindo o programa Tríade, corpo, mente e espírito. Você está pronto, se estiver ouvindo é porque você já está pronto para esse novo equilíbrio. É uma maneira mais libertadora, de não tantas compreensões. Eu tive uma reunião essa semana, onde uma das minhas colegas da reunião, é uma profissional de São Paulo, ela disse: a minha mente não consegue compreender. E aí eu disse assim: a nossa mente não vai conseguir compreender muitas coisas, porque é limitado. Só que o que tem de informação, o que está disponível do nosso planeta, da nossa existência, de Deus, do Criador, é muito maior. Então tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir entender como uma matemática, 2 mais 2, mas que vão fazer sentido para nós. Então, dependendo da altura da vida que você está, você vai começar a se questionar se isso é real, não, se faz sentido ou não. Mas é o exemplo, por exemplo, de uma medicina ou de uma aplicação de uma técnica antiga, milenar, que é a acupuntura. E para nós aqui ocidentais, ela não é tão velha, mas ela já existe há uma longa caminhada aqui, né, na América do Sul especialmente. Mas para os orientais é uma cultura milenar, passada de geração em geração. E a acupuntura vai trabalhando os polos energéticos do corpo, fazendo o equilíbrio entre os pontos e as energias. E para algumas pessoas podem não acreditar nisso. E nós estamos aqui justamente na Tríade, nesse programa, para trazer para você um pouquinho desse conhecimento. E com a gratidão total até da presença aqui da Cacilda, que está quietinha, me ouvindo, claro, né? Eu não paro de falar. Mas para trazer aqui um pouquinho dessa comprovação de técnicas, que claro que não é somente a técnica, mas sim a gente enquanto profissional, eu, o Cristiano, que é acupunturista, que faz acupuntura, que é naturopata, e dentro da naturopatia está a técnica da acupuntura, mas que a gente entende hoje que é a intenção da pessoa em acreditar que é possível se restabelecer, a técnica utilizada e a entrega do profissional. Então, por quê? Porque o profissional também tem que estar em equilíbrio, também tem que assumir a autorresponsabilidade. Nós, enquanto profissionais, somos sim cobrados e julgados porque a gente está trazendo informações novas. Então, às vezes, a minha família até mesmo, eu chego para dizer, mas não é tu que é toda espiritualizada e tá aí, braba e etc, né? Eu disse, sim, eu estou num caminho e não estou aqui para ser uma zen budista, e tá tudo certo quem é também, mas eu estou aqui nesse processo de expansão, de crescimento,
de buscar a melhora para mim, para que quanto melhor eu estiver, melhor instrumento eu serei para as pessoas que virão até mim. Hoje em dia, inclusive, nós temos um projeto que é o magnetismo pessoal. Quando a gente faz esse trabalho, eu e o Cristiano, é fundamental que a gente tenha total equilíbrio do nosso ser para poder servir como um instrumento realmente de amplitude, né, Cris? Eu acho que é por aí, né? É por aí. Então, eu vou pedir para a gente escutar uma música e se preparar aí para o segundo bloco, onde nós vamos ouvir o Cristiano conversando com a Cacilda, trazendo um pouquinho da sua experiência, né, Cacilda? Sim, uma experiência muito boa. Então vamos lá, vamos ouvir uma música e em breve nós voltamos. Por que comigo tu não faz pergunta? Tu não para, pô. Emendou. Deixa eu te falar. Trinta segundinhos. Pode começar de perto. Compartilhando ideias que ampliarão a compreensão de quem você realmente é. Criativo, corpo, mente e espírito. Apresentação: Silviane Steri e Cristiano Costa. Olá, muito bom dia. Retornando então ao segundo bloco aqui na Rádio A Folha para falar sobre saúde. E hoje temos aqui uma paciente muito especial que é a Cacilda, que fez atendimento de acupuntura porque estava com algumas dores físicas já fazia algum tempo, né, Cacilda? É isso aí. O que você tinha que estava ali incomodando? Quais eram os tipos de dor que você estava sentindo?
primeiramente, eu sofro de fibromialgia. É uma doença pouco conhecida, mas que incomoda muito o ser humano. Então, eu comecei a consultar com médicos, reumatologista, clínico geral, até psiquiatras. Chegou um ponto em que eu não tinha mais o que fazer, e nem os médicos, eu já tomava desse tipo de medicamento. Então, a Secretaria da Saúde me perguntou se eu não queria fazer uma experiência com acupuntura. E eu fiz a primeira experiência, a primeira semana. Então, já comecei a parar de tomar remédios para depressão e ansiedade. Aí, eu fiz a primeira sessão, como eu tinha melhorado, já comecei a largar vários medicamentos e comecei a fazer mais ginásticas, tipos, assim, na medida que do meu possível, é claro. A acupuntura trouxe resultados positivos para você, Cacilda? Diminuiu a tua dor? Exatamente. Após eu começar a fazer acupuntura, eu larguei de muitos medicamentos, muitos, que eram 10 tipos. De 1 a 10, você melhorou quanto, Cacilda? 99%. Que bom, olha só, a acupuntura mais uma vez trazendo resultados positivos para as pessoas que recebem essa medicina fantástica, né, da acupuntura, que trabalha no corpo humano em cima dos meridianos, que são canais energéticos. A fibromialgia, ela é diagnosticada como um trauma emocional, muitas vezes, do passado, né? E energeticamente ela fica no corpo, atuando de maneira silenciosa, desenvolvendo algumas dores, mas essas dores, elas vão ser tratadas de uma forma eficiente quando se tratar a causa e não somente o sintoma. E a causa da fibromialgia, ela é 100% emocional. Então, mais uma vez, a importância de nós darmos a devida atenção para a nossa parte mental, né? É algo que não está desvinculada do corpo, aonde nós estivermos, a nossa mente vai estar junto, e aí a importância da mente estar equilibrada emocionalmente. Emoções e sensações são energias sutis, que vêm de dentro para fora. Então, a importância de equilibrarmos, então, a tríade, né? Mente, corpo e espírito. Cacilda? Então, assim, depois que você fez as sessões de acupuntura, a sua vida melhorou, porque diminuiu as dores. Olha, Cristiano, eu não tenho assim nenhuma explicação, porque como eu acabei de falar, eu tomava 10 tipos de remédio, né? E estou tomando só o que é uso diário, e graças a você e a acupuntura, eu posso dizer assim, ó, que eu estou 99% melhor, porque eu voltei até a trabalhar, né? Quando eu não mais podia sair de casa, porque eu tomava muito medicamento, eu não era mais um ser humano. E com as acupuntura, eu estou 99% melhor. E digo, para quem tem medo ou não acredite na acupuntura, 1000 vezes na acupuntura do que no medicamento via oral. A acupuntura dói? Não, exatamente aí. Eu também tinha medo. Sinceramente, a minha primeira acupuntura, eu acho que o meu coração bateu a 1000, mas a acupuntura é muito boa, relaxante. Não dói, eu acho interessante, Cacilda, porque eu, quando coloco as agulhas nas pessoas, eu nunca sinto dor. Exatamente. Mas a acupuntura não dói. Para quem tem medo de agulha, não fique com medo, porque não dói. Você disse que voltou a trabalhar. E trabalhar é bom? Eu acho muito bom trabalhar. Tá bom, que legal, Cacilda. Eu fico muito feliz em ouvir o teu relato. E acredito que a Silviane também fica muito feliz. Que bom, mais uma vez aí, mais um relato sobre os benefícios da acupuntura. E a acupuntura, como antes eu falei na parte mental, ela não atua só no físico, ela atua muito além do físico. Então, a acupuntura é uma técnica eficiente, não tem contraindicação, e ela trata o ser humano num todo, né? E, mais uma vez,
não dói, ela é indolor. Existem os pontos exatos aonde elas devem ser aplicadas. Esses pontos se chamam meridianos, que são os canais energéticos do corpo humano. Então, muito obrigado, Cacilda, pelo seu relato. Que bom, mais uma vez, fica muito, muito feliz em ouvir a tua melhora, tá? Que continue progredindo, que continue melhorando. E sempre que precisar do meu atendimento com acupuntura, estamos à disposição, tanto no Instituto Ciame, quando você precisar também pelo posto de saúde, estamos aí para colaborar na tua melhora e dos demais. Só para encerrar, eu fui num especialista em ombro chamado André Lech, em Passo Fundo. E esse médico me mandou fazer acupuntura. Aí quando eu falei para ele que eu já estava fazendo, ele me disse, então continue, porque eu tenho a cápsula inflamada. Em vez de medicamento, você faz acupuntura. Então assim, pessoal, para quem tem medo, que tem alguma rejeição sobre a acupuntura, eu garanto para vocês que é uma melhora assim insignificativa. Vocês não têm ideia como é bom, muito bom. E obrigado, Cristiano, mais uma vez. Agradeço muito por me ajudar nos meus momentos de dor insuportável. Obrigado. Bom, Eu tenho que aproveitar, Cacilda, esse teu depoimento, e Cristiano, e aos ouvintes também para saberem, né? O nosso município, ele está adiantado, tá? Ele está à frente já de muitos outros, porque nós já estamos trazendo aqui para Numetoque essas possibilidades que são, entre aspas, são chamadas de alternativas, né? A gente aqui, eu e o Cristiano, não gostamos muito dessa alternativa aí, que eles consideram a acupuntura e outras técnicas, né? Mas a gente tem que agradecer muito ao município de Numetoque, à administração pública, que está trabalhando firmemente e trazendo essa possibilidade aos munícipes de Numetoque, para que possam realmente ser beneficiados com isso. Então, o posto de saúde aqui do município está levando essa técnica à frente. Isso. Isso. Essa questão do alternativo, na verdade, quando falam assim, medicina alternativa. Alternativa é quando eu tenho que tomar um medicamento químico. Isso é alternativo, porque o químico vai atuar dentro do organismo, tratando somente o sintoma e não a causa. Então, isso para mim é alternativo. Agora, a acupuntura, como ela vai e trata a causa e a origem da doença, isso não é alternativo. Então, na minha opinião, como profissional da área da naturopatia clínica e da medicina chinesa, eu posso dizer para quem está ouvindo com toda a convicção que a medicina da naturopatia, ela é muito mais antiga do que a outra medicina que você já conhece. E uma coisa muito importante que é interessante se relatar, que quando a gente fala em tratamento de saúde, a gente não pode esquecer que é mente, corpo e espírito realmente. São três esferas que fazem parte do ser humano enquanto encarnado aqui no planeta Terra. E quando um está em desequilíbrio, os demais entram também em desequilíbrio. Então, quando a gente trata uma doença, que é um desequilíbrio energético e fisiológico, a gente não pode esquecer de tratar essas três pirâmides aí. Então, falando de remédios, eles são muito importantes. Claro que a gente deve considerá-los quando for necessário o uso, mas na maioria das vezes, quando você trata uma patologia com químicos, por exemplo, câncer, eu já falei em outros momentos aqui de pessoas que fizeram quimioterapia e o câncer voltou mais tarde, porque tratou somente o sintoma e não a causa da doença. E a causa da patologia pode ser emocional, pode ser o estilo de vida da pessoa, uma pessoa que se alimenta totalmente errado, uma pessoa sedentária, né? Muitas vezes a pessoa se auto-sabota dizendo, olha, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, eu estou cansado. Isso é uma autossabotagem, é uma desculpa, porque tempo são questões de valores, né? Não importa se são 10, 15 minutos, mas se eu me organizar, eu vou tirar esse tempo para cuidar de mim, que sou a pessoa mais importante para mim mesmo. E é aí que começa o desequilíbrio, é aí que começa, que é o início das doenças.
é no estilo de vida, né? Então, um pouquinho de esforço, um pouquinho de organização, isso não faz mal a ninguém, né, Cacilda? Exatamente. Então, é uma visão mais naturopática do todo. E se falando de saúde, o ser mais importante para mim mesmo sou eu. Então, eu tenho que ter essa organização interior e exterior para que eu tenha uma saúde mais efetiva, mais ampla num todo. E isso vai fazer com que minha vida realmente vale a pena ser vivida, porque ela é vivenciada como algo primordial enquanto ser humano aqui encarnado no planeta Terra. E, Silviane, aproveitando o gancho sobre tudo que você falou antes, né, da tríade, o quanto é importante, eu quero falar um pouco sobre a parte mental, o quanto é importante, seria importante, nós aprendermos desde cedo da importância e dos poderes mentais sobre a nossa mente. A forma externa, quando a gente recebe uma informação, quando nos gera alegria, o quanto isso pode mudar e impactar no nosso dia a dia, na nossa vida. Tanto na disposição para executar um trabalho, na melhora de uma doença, na superação de um desafio. A nossa mente, ela é o grande impulso, o grande trampolim para muitas conquistas, penso eu, né? E como sou praticante de karatê há 26 anos, a prática integral do karatê, ela trabalha diretamente os aspectos emocionais, né? E os aspectos emocionais são o suporte da pirâmide, no que eu consigo perceber, né? Então, é com todo amor e carinho que nós devemos regar essa criança, essa parte da energia mental, para que nós tenhamos aí mais prosperidade em toda a nossa vida. É isso que o magnetismo pessoal trabalha, atua diretamente no aspecto emocional. E quando a gente trabalha e equilibra os aspectos emocionais, tudo à nossa volta se transforma, inclusive o nosso corpo físico, né? Recuperando de patologias, de doenças, somente tratando os aspectos emocionais. Então, quando eu fiz o curso de hipnose clínica, ali eu já pude perceber o quanto a nossa mente tem um poder que às vezes fica até difícil explicar, né? Porque é algo não palpável, é algo invisível, mas não tem como negar a existência, porque ela atua conosco 100%, aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, ali está a nossa mente. Então é um assunto que nós poderíamos ficar o dia todo aqui falando, sobre os aspectos emocionais, sobre as nossas janelas, né? Augusto Cury fala muito, né, sobre a parte mental, da importância. Então, nós estamos aí, no nosso município, fazendo um belo trabalho no Instituto Siame, com a tríade, né? E temos vários profissionais atuando e atendendo, cada um dentro da sua área, e estamos à disposição para colaborar e trazer aí uma melhora dentro da saúde, não alternativa, né? Mas de uma medicina muito antiga e eficiente. Tá aí a Cacilda para comprovar o quanto é eficiente essa medicina, a acupuntura. Aí temos a quiropraxia, temos a parte da nutrição ortomolecular, né? E tantos outros. Aí quando se fala de doença, quando a gente tira o que alimenta a doença, é óbvio que ela vai enfraquecer
ela vai morrer de fome, mas aí a gente precisa saber o que alimenta, o que está potencializando a doença. Pode ser emocional. Você concorda comigo, Cacilda? Concordo plenamente com você. Sim, sim. É exatamente assim. Então, legal, eu estou atuando nessa área, não é o acaso. Em primeiro lugar, porque eu gosto muito do que eu faço. Se tivesse que nascer novamente amanhã, eu iria escolher fazer novamente exatamente o que eu faço hoje. Eu gosto de ajudar as pessoas dentro de um olhar mais holístico, então, né? Sem esquecer do todo. Nós não estamos aqui ao acaso. Acredito que nós temos um propósito de vida para estarmos aqui fazendo o que fazemos, e a gente dá o devido valor à vida quando a gente se coloca aí como ser mais importante para nós mesmos. Então, saúde é algo que a gente não deve brincar, que a gente deve ter o devido cuidado, justamente porque é ela que nos permite vivenciar todas as coisas boas que a vida tem a nos oferecer. Vamos fazer um intervalo? Podemos, com certeza. Vamos solicitar uma música agradável. Existiu a pergunta? Fazer uma pergunta, fez a pergunta, daí tu se olhando e eu fiquei esperando, tu continuou falando. Eu ia falar. Eu fui uma especialista médica que me mandou esse fundo. Especialista, já fez uma cirurgia. Pegar o caminho do pai. Eu cheguei, consultei, o médico também, ele disse, faz algum exercício, faço, Deus também se fizer possível, eu faço. Daí se eu faço algum eu cheguei lá, Os médicos estão bem abertos. Assim. É um exame que eu sinto que isso, e quanto mais idade, então mais ainda, porque é a percepção, né? Eles estão percebendo. E se você me visse assim antes de eu começar, porque eu fiz a primeira sessão, daí eu tava olhando, sabe? Aí eu fiz a segunda sessão, melhor ainda, eu já parei no psiquiatra, porque daí na segunda sessão que eu fiz uma semana. Aí não tinha mais vaga, né? Agora, uns 2, 3 semanas que fizemos, eu consigo levar essa na cabeça, né? Mas Tem débito que eu dei aí eu vou lá e faço o conteúdo que tem que chegar. medo das agulhas, né? Eu não tinha isso. Eu teria medo de não saber onde ele está colocando a agulha. Não, nem isso, né? Vai que a gente tá pedindo pra curar uma coisa e ele bota no ponto. Mas a confiança. A confiança. Se você não tem confiança, não pode ir lá, não pode nem no médico. Aí tá. Começa com Pode começar, pode ir. Agora tá o som. Eu só tô pensando, eu arritmia, Mas aí dá pra dar uma gente. Ela vai eliminando. Compartilhando ideias que ampliarão a compreensão de quem você realmente é. Tríade, corpo, mente e espírito. Apresentação: Silviane Steri e Cristiano Costa. Retornando para falarmos um pouco mais sobre saúde. Para quem já ouviu falar e para quem não ouviu falar,
no Instituto Siame. Eu trabalho com quiropraxia, acupuntura, nutrição ortomolecular, iridologia, tá? E muito mais coisas dentro da medicina chinesa para trazer aí um equilíbrio maior, mais amplo de saúde física e emocional. Então, deixo aí o convite para quem está ouvindo, que se tiver alguma dúvida ou quiser um tratamento aí, que busque entrar em contato com o Instituto Siame, e lá você vai encontrar com certeza o melhor resultado para a sua saúde, né? E tá aí a Cacilda que já nos relatou que tomava aí 10 tipos de medicamento e hoje diminuiu mais ou menos aí 90% do uso dos remédios, né, Cacilda? Fazendo a técnica da acupuntura. Exatamente. Eu tomava 10 tipos. Hoje tomo 2 tipos de medicamento. Então, olha que bacana, né? Poder diminuir o uso dos químicos, porque houve uma melhora dos aspectos aí da parte da saúde. Muito legal isso. Então, a medicina chinesa aí se mostrou efetiva como algo que traz muitos benefícios aí para a saúde. E dentro da naturopatia clínica, algo que eu falo muito, a importância de cuidarmos da nossa alimentação. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas são diagnosticadas com ansiedade e muitas vezes a gente acaba extravasando na alimentação de forma inconsciente para saciar aí uma ansiedade. Então é importante também termos esse cuidado com a alimentação. Claro que antes tem a parte emocional, mas o uso em excesso de carboidrato a gente sabe que vai gerar com o tempo aí alguns probleminhas. E não devemos esquecer que hoje nosso estilo de vida ele necessita de suplementação. Eu faço uso da suplementação já faz muito tempo, não sei o que é ficar doente, me sinto praticamente um corpo blindado, e justamente pelo meu estilo de vida. E cada um tem o seu, né? Mas eu procuro levar a minha vida baseada dentro dos meus estudos, que são fundamentados na longevidade de vida, dentro da pirâmide do equilíbrio mente, corpo e espírito. Então, a gente encontra na natureza, que é algo que que está aí pelas obras do Criador, só que nós temos que ter um pouco mais de paciência, porque talvez ela não atua de forma tão rápida, ou que seja visível, né, na saúde, mas é a forma mais segura, né, porque desde uma fruta que nós tiramos do pé, ela é perfeita, ela tem vida, e quando nós ingerimos uma fruta, nós acabamos ingerindo todas as propriedades que ela nos proporciona, seja vitamina C, vitamina D, vitamina B12. Então, a gente encontra na natureza todos os benefícios para nós termos uma saúde de qualidade. Só que a gente tem que ter a disciplina e o autocontrole de não cair no excesso da tentação, por exemplo, do álcool, né, da bebida alcoólica e do uso aí de alimentos com alto índice de conservantes que a médio e a longo prazo vão mais tarde nos cobrar, né? Então, se hoje existem muitas doenças aí diagnosticadas nas pessoas, é devido à falta de disciplina, falta talvez de orientação no quesito da alimentação. Então, a suplementação ela vem dar um suporte especial para a saúde das pessoas. E não existe uma patologia que não possa ser tratada desde que ela seja
tratada de forma aonde se leva em consideração a causa, né? E não somente o sintoma. Silviane, você concorda com o que eu falei? Concordo totalmente. Ah, então tá bom. Aqui eu tenho um suplemento que eu trouxe junto, e esse suplemento, ele é uma tecnologia que vem da OmniLife, onde que é a nanotecnologia, onde todos os componentes, eles são quebrados 1000 vezes menor que uma célula. Então, quando a gente ingere esse suplemento, a gente tem 99% de absorção de todos os nutrientes e componentes que aqui estão. E quando a gente toma um suplemento que vem encapsulado, no máximo a gente consegue ter de 35% a 40% de absorção. Então, esse suplemento aqui é maravilhoso porque ele tem vitamina E, vitamina C, ele tem niacina, ele tem vitamina B12, ele tem ácido fólico, vitamina B12, cobre, cromo, zinco, cafeína. Então, esse suplemento aqui, ele praticamente blinda o organismo de toda e qualquer patologia. E ele colabora muito quando nós estamos com a corrente sanguínea ácida, ele colabora muito no equilíbrio do sangue. E a gente sabe que tudo é transportado para o corpo humano através da corrente sanguínea. Então, quanto menos ácido for o nosso shui, né? Shui em chinês é sangue, quanto menos ácido ele for, quanto mais alcalino, melhor a nossa saúde. Então, esse suplemento aqui traz muitos benefícios. Eu já tomo ele há muitos anos e não fico sem. Esse suplemento é praticamente como a água, não dá para ficar sem. Ele é muito importante para nossa saúde. E aí nós temos tantos outros suplementos que também podem ser usados pela população, que vão trazer muitos benefícios, né? Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e relatar algo sobre a suplementação de cálcio, né? Muito cuidado com a suplementação de cálcio, porque o cérebro ele não sabe que o cálcio tem que ir somente para o sistema ósseo. E muitas vezes a pessoa toma cálcio e até suas dores acabam aumentando. Justamente porque esse cálcio ele pode ser depositado na parede de uma artéria e aí a pessoa vai ter outros problemas, né? Então não é sair ingerindo suplementos aí por conta também. Sempre é importante a orientação de um profissional para que se tenha o melhor resultado dentro da suplementação, tá? Assim como também os medicamentos, é importante que você tenha a orientação médica, a suplementação também ela é tão importante quanto a ter a orientação de um profissional para você conseguir ter os devidos benefícios. E a gente tem muito suplemento aí à disposição, basta apenas receber a orientação correta e com certeza a pessoa vai ter os resultados aí dos suplementos. Agora falando um pouco sobre a quiropraxia, também a gente consegue trazer muitos resultados positivos com a quiropraxia, porque ela é uma técnica eficiente e segura, desde que o profissional tenha qualificação. Ela atua dentro da articulação, né? Articulação óssea. Quando a gente faz uma técnica de manipulação, a gente consegue diminuir inflamação, a gente consegue diminuir as dores, porque a quiropraxia é uma técnica eficiente e muito rápida, desde que o profissional saiba o que está fazendo. Depois, a acupuntura, a gente já falou como que ela atua no organismo, tá? E não posso deixar de falar da importância do exercício físico como profissional, educador físico. A gente sabe que os exercícios físicos trazem muitos benefícios para o corpo, não só para o corpo, mas para a mente também. É importante que a pessoa se identifique com uma prática esportiva e faça pelo menos umas 2 vezes por semana para sentir os resultados positivos. Seja andar de bicicleta, uma caminhada, aula de alongamento, yoga, hidroginástica. A gente tem tantos exercícios que podem ser praticados que trazem muitos benefícios para o corpo. E é importante que quem esteja ouvindo estimule os seus filhos, os seus netos, a ter esse estilo de vida da
com a prática dos exercícios físicos. Enquanto profissional, eu percebo que hoje as crianças, elas precisam ser muito mais estimuladas ao movimento do que na minha época, né? Porque hoje, na minha época, não existia celular à disposição como existe hoje. E então, para passar o tempo, a gente se envolvia jogando futebol, brincando, se movimentando. E naquela época, isso era algo muito normal. E hoje é normal que toda criança tenha o seu celular, porque tudo está em desenvolvimento. Mas algumas coisas antigas a gente precisa manter vivas, que são, por exemplo, as brincadeiras, o estímulo ao movimento, né? Então, quanto mais uma criança se movimenta, mais ela desenvolve a parte motora. E a gente sabe que a coordenação motora, ela vai ter uma influência muito grande na parte cognitiva. E isso é muito importante até dentro da sala de aula, né? A parte cognitiva do aprendizado. Então, é muito, muito importante a prática de esportes, a prática de exercícios físicos para saúde, não só física, mas como mental também de crianças e jovens, né? Então, o grande desafio é fazer com que eles tenham paixão pelo movimento, que eles amem andar de bicicleta, que eles amem brincar, e aí entra a responsabilidade de quem é pai e mãe, de ser um ponto de referência para os filhos, né? Se o filho percebe, visualiza que o pai e a mãe fazem algum tipo de exercício físico, com certeza a criança vai seguir esse exemplo. Mas, porém, no entanto, se o pai e a mãe são pessoas sedentárias, a criança tem uma grande chance de também crescer sendo uma pessoa sedentária. E isso não é legal para a saúde. A gente sabe que a prática, então, do movimento, ela traz muitos benefícios para a criança num todo, né? Não só na parte da saúde, mas na parte do raciocínio também. E aí nós temos também, dentro dos pilares da medicina chinesa, da questão da saúde, que é a suplementação, o exercício físico, a parte do lazer, né? O lazer também é muito importante, porque ele é um momento muito pessoal de cada um, né? Uns gostam de ler, outros gostam de dormir, outros gostam da prática de exercício físico como lazer. E então esse aspecto, ele também está ligado à saúde, né? Então cada um aí sabe o que gosta de fazer no final de semana, relaxar, e isso com certeza também traz muitos benefícios para a saúde. Então é um desafio para muitos, talvez, mudar o estilo de vida, mas nós precisamos ressignificar como que eu quero estar daqui a 5, 10 anos. Baseado nessa referência, eu consigo mudar agora como eu estou vivendo na atualidade. Então, a medicina chinesa, ela trata e desenvolve os atendimentos no ser humano um todo, não só na parte da doença como diagnosticada, mas antes dela existir, como que era o meu estilo de vida, o que eu fazia, como que eram os meus aspectos emocionais, quais eram as minhas crenças, né? Então, por isso que eu sou uma pessoa que ama a medicina chinesa, porque começa até, quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente procura conversar e escutar essa pessoa, até como a organização pessoal dela dentro da casa. Nesses aspectos, ela já está demonstrando como que ela é emocionalmente. E aí a gente consegue ter um resultado muito mais significativo. Acho que estou falando demais, né, Silviane? Para mim tá bom ouvir, para ti, Cacilda? Para mim também. Não sei para os ouvintes, eu acredito que sim, né, Cristiano? Porque é sempre bom ouvir você falando. Eu gostaria que tu esclarecesse um pouquinho, assim, para os ouvintes, a diferença entre exercício físico e atividade física. Então, tua pergunta é muito importante. Atividade física,
ela é uma atividade, por exemplo, lavar uma louça, varrer a casa, isso é uma atividade física. Agora, exercício físico é quando você tem uma orientação profissional, ou seja, de uma pessoa que é formada em educação física. Aí você está fazendo um exercício físico. Por exemplo, você fazer uma caminhada, onde você para olhar a vitrine, onde você para conversar, isso não é um exercício físico. Isso é uma caminhada, isso é uma atividade física. Agora, um exercício físico, por exemplo, uma caminhada, tá? É uma caminhada onde você foca no movimento que você está fazendo. Por exemplo, 30 minutos de caminhada, ok? Sem parar para olhar a vitrine. Isso é um exercício físico. Tá? Então é importante ter claro isso. Às vezes as pessoas saem para fazer caminhada, mas daí encontra o vizinho, encontra a vizinha, para conversar. Quebrou o resultado do exercício Daí nós físico. estamos cumprindo, então, a obrigação da parte do lazer, né? Porque tá valendo, né? Tá Melhor valendo. caminhando do que não caminhando, né? Mas se a pessoa tem como propósito o exercício físico, ela precisa ter esse conhecimento, né? Exato. Essa clareza, né? Essa Saber clareza. que para não se auto-sabotar, como você falou lá antes, né? Exato. Tipo, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, então eu vou seguir um protocolo próprio meu, né? E que não, de preferência que não seja copiado da amiga, da vizinha, da comadre, porque cada ser realmente é um indivíduo, né? Por isso que é bom ter essa orientação. Com certeza. E às vezes as pessoas, hoje está muito normal isso, as pessoas olham no professor Google, né? O Google é bom. E aí acham que é só sair fazendo. E não é por aí. Tem que saber qual site que está pesquisando, se é de confiança ou não é. Mas eu sempre indico a orientação de um profissional que realmente tem a qualificação para dar a devida orientação. Porque um exercício físico mal orientado, feito de forma errada, vai ter resultados lá na frente, né? Então, independente se é criança, jovem ou adulto, tem que ter esses cuidados de uma boa orientação da prática dos exercícios físicos. Se for numa academia e fazer um agachamento com peso de uma forma errada, tem ali uma sobrecarga sobre as articulações, e se você fizer várias repetições desse mesmo movimento com carga, ou seja, com peso, com certeza você pode adquirir no futuro uma lesão. E aí que entra a importância da orientação profissional. É para isso que existe a formação acadêmica, para dar a devida qualificação para o profissional atender a população em geral. Ótimo. E para nós indo para o fechamento aqui do nosso programa Tríade, eu queria perguntar ainda para a Cacilda um pouquinho, né? Voltando lá para a acupuntura. Ótimo. Superado o medo da agulha, né, Cacilda? Porque tu disseste para nós, comentou conosco que realmente tinha. Sim, eu acho que todo mundo tem, né? Quando você não tem experiência, você nunca fez, você tem medo de algo que você nunca viu. Enquanto tu tá fazendo lá o processo da acupuntura, o que tu tá fazendo? Lá? Quando tá assim, recebendo as agulhinhas, o que tu tá fazendo? Como é que eu vou te dizer? É uma paz de corpo e mente, é inexplicável, porque é muito bom, você disse que é muito bom, pra mim é muito bom. Foi muito bom. Tá sendo, né? Porque eu ainda estou fazendo, como eu falei, que o especialista me mandou eu fazer mais sessões de acupuntura, então o Cristiano me deu a oportunidade de fazer mais sessões, né? E antes que eu me esqueça também, eu comentei com o Cristiano, as minhas mãos, eu acordava de noite sem sentir as duas mãos, né? Uma eu fiz cirurgia, mas a outra eu não quis fazer porque não resolveu a cirurgia. Mas como eu comentei com ele me fez sessões do jeito dele, que ele sabe onde que ele tem que fazer a acupuntura, né? Qual é o nervo, qual é o braço, qual é o lugar, que eu também não entendo. E, meu Deus, uma noite eu acordei assim, pensei, eu morri? Ou não, vou botar os pés no chão, ver se eu morri. Porque essa noite eu tenho minhas duas mãos.
Assim, ó, talvez quem esteja escutando nós pode achar, mas é muito engraçado isso. Mas isso, gente, é uma realidade. É uma coisa assim que eu posso dizer, porque isso é comigo, não é alguém que me contou, alguém que mencionou. Isso aconteceu comigo. Eu pensei, mas eu morri porque eu tenho minhas 2 mãos. E não, é que eu estava bem, eu estava Sentindo as mãos. sentindo as mãos, sabe? Então é gratificante. E olha que interessante, as mãos, elas representam pela linguagem do corpo, pela linguagem energética, o trabalho. E tu sentindo tuas mãos é praticamente assim, eu tô viva para trabalhar, eu posso trabalhar. Exatamente isso, porque é muito ruim você acordar da noite e você não consegue puxar uma coberta, nem tirar uma coberta, ou arrumar o travesseiro, você não tem as mãos, você não sente as mãos, você não... É como se não tivesse do punho para baixo, e de repente você acorda e diz, eu tenho as minhas mãos. É sem palavras, sabe? É uma gratificação assim que... Eu já digo, eu agradeço muito o Cristiano, ele cuida muito bem de mim, olha... Vai pro céu esse menino. Esse vai. Vamos dar risada aqui, né, Cristiano? Que assim seja, amém. Amém, né? Aleluia. Isso aí. Então, Cacilda, muito obrigada. A gente é muito feliz e gratos por você estar se disponibilizando a vir conversar com os ouvintes da Rádio Folha, que também a gente agradece pela participação, por estarem conosco, ouvindo o programa. Esse programa ele fica também gravado no YouTube da rádio. Então, quem não pôde ouvir na íntegra e quiser ouvi-lo na íntegra, vá lá no YouTube da Rádio Folha, entre lá, acesse, veja, escute, né? Ou então entre em contato conosco no Instituto Ciame, onde eu e o Cristiano fizemos nossos atendimentos. E além de nós temos outros profissionais. Inclusive, esse final de semana agora, nós estamos recebendo o Luciano, que é constelador, ele vem de Erechim, mas eu convido e desconvido, porque a agenda já está lotada. Então, eu já faço o convite e desconvidando. Mas dizendo que ele está aqui, sim, todo mês, e todo mês tem atendimentos pessoais ou a constelação em grupo, que é um movimento também energético. A constelação hoje ela já é aplicada inclusive em processos judiciais, em situações empresariais, e tem dado muito resultado positivo, porque é a grande possibilidade e oportunidade do ser humano colocar ordem, equilíbrio e pertencimento em todas as relações. Em todas as relações, quando a gente consegue aplicar esses 3 princípios da ordem, do equilíbrio, do pertencimento, a gente consegue ter relacionamentos mais agradáveis. Então, é isso que a constelação faz. Esses relacionamentos que eu falo, é relacionamento entre irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, enfim, todo e qualquer tipo de relacionamento, com ordem, equilíbrio e pertencimento. Isso que a constelação está fazendo conosco. Mês que vem tem mais constelação, então por isso que eu já estou falando e amplifico aí um pouquinho o convite. Também, todo sábado no Instituto Ciame, a gente tem a aula de Yoga Flow, não sei, às vezes eu digo Flow, às vezes eu digo Flow, não sei. Então, que é um conceito de Yoga também um pouco diferente. A Jéssica Xavier, que é a instrutora, facilitadora, ela traz com todo carinho e amor para o Instituto Ciame. Então, no sábado de manhã, vá até o Instituto, ou entre em contato conosco, ou entre em contato com a Jéssica, e experimente uma aula de Yoga Flow. Não é a yoga tradicional, ela é diferente. Então tem todo um aspecto meditativo junto, ela traz a terapia dos mantras junto, então é um processo mais completo. E também temos atendimentos diários da nossa terapeuta reikiana Rudineia, a Nádia Plete, que trabalha com a barra de Axis também no Instituto, entre outras terapias que estão disponíveis no Instituto Ciame. É um local agradável, as pessoas que não gostam, porque a energia é muito boa, claro, né? A gente tá lá, então a gente não pode deixar de dizer isso. Mas a energia é muito, muito agradável, muito boa. Então fica o convite para você, ouvinte, que queira participar, que queira conhecer nossos trabalhos, nossos projetos do Instituto Ciame, que fica na rua Coronel Alberto Schmidt, 640, em frente à Escola 7 de Setembro. E semana que vem, já vou dizer aqui, quem estará fazendo o programa da Tríade é a terapeuta Rudineia Scherer. Então é ela que estará com você, ouvinte, na próxima quinta-feira, porque eu e o Cristiano estaremos longe, né? Assim seja, trabalhando longe. Talvez sim, talvez não. Mas a Rudineia estará aqui
nos representando. Um grande abraço, gratidão, Cacilda, obrigada. Cristiano, quer? Obrigada a vocês. Eu quero complementar, que as pessoas saibam que foram 6 anos e meio de faculdade de naturopatia clínica, pós-graduação de 2 anos e também várias outras especializações, pós-graduação em quiropraxia, por exemplo, parte da nutrição ortomolecular. E dentro da minha área onde eu atendo, não foi um curso somente de 1, 2 final de semana, foram anos de estudo e pesquisa para que a gente tenha aí esses relatos que a gente tem escutado das pessoas. Então, a importância do fundamento para o tratamento das patologias e para trazer segurança para as pessoas. Então, o profissional, ele deve ser qualificado, ele deve ter estudo, pesquisa, para que ele consiga trazer os melhores resultados possíveis para as pessoas. E isso requer anos de estudo, anos de pesquisa. Ou seja, nunca pode parar de estudar, sempre se aperfeiçoando. Porque quando a gente acha que entende alguma coisa dentro da nossa profissão que a gente está fazendo, sempre dá para progredir, sempre dá para melhorar. E em especial na área da saúde, aonde muitas vezes são novos vírus, novas bactérias, e o profissional, para estar preparado para atender essa demanda, ele deve estar estudando sempre, nunca parar. E aí é importante uma instituição que tenha o respaldo e bons professores para formar novos profissionais para atender a população em geral. Então seria isso. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar da importância da formação profissional. Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, de muito trabalho, de muita prosperidade e de muita saúde.